Hoje vamos falar deste incrível personagem, né? O grande José. E aí, tudo bem? O professor Felipe na área, como é que vocês estão? Vamos começar aqui. Vou abrir aqui no Evangelho de Mateus, tá? Nós começamos ele aqui falando sobre a genealogia de Cristo, né? E mais para frente aqui, ainda no capítulo 1, nós temos aqui a partir do versículo 18 falando aqui, né? Eis como nasceu Jesus Cristo. Então, depois da genealogia, e que vai citar ali José, nós temos aqui também, né, a citação que vai falar de José de uma forma diferente, né? Primeiro, né, na genealogia de Jesus, que vai passar por ele, e agora esse momento, né, de como o Messias vem ao mundo e a importância desse personagem. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Ou seja, está dizendo que antes deles já terem essa vida juntos, né, José descobre que Maria já estava grávida por ação do Espírito, né, e dentro da comunidade judaica isso era algo muito ruim. Maria poderia, se isso viesse a público, né, ela poderia muito bem ser apedrejada, mas ele não quer prejudicar, então ele em silêncio fala assim, não, peraí, eu vou embora, não vou prejudicar ninguém, não vou falar nada. E aí que é interessante, que diz aqui, né, primeira qualidade dele, né, já fala que ele é um homem de bem, né, e depois diz aqui, enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Interessante que ele diz, ela dará à luz a um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados, né? Então, é o verbo divino que vai se fazer carne, vai habitar entre nós, que vai abrir as portas da salvação para a humanidade, né? E mais para frente vai dizer ali, né, despertando, porque isso foi em sonho, né? Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa, e sem que ele a tivesse conhecido. Esse sem que ele a tivesse conhecido está dizendo, né, eles não tiveram relação, né? Então, biologicamente, esse filho não é dele. E, sem que tivesse conhecido, ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Então, nós temos a primeira característica deste importante personagem, né? Essa confiança em Maria, essa confiança em Deus. E é interessante que o quê? Quando o anjo aparece para Maria, é feita a proposta para ela, né? Ela diz assim, José, né, eu faço a observação por esse ponto de vista. Que a fidelidade, o amor ao seu povo, a tradição, a fé, essa ligação com Deus, que é uma novidade, essa nova leitura é uma novidade, né? É tão grande, ele tem essa fé tão grande que ele não questiona, ele simplesmente obedece, é avisado, olha, vai acontecer isso, você vai fazer isso, ele não discute. É um dos poucos personagens que não discute com Deus, não pede prova, não negocia. Ele obedece. Olha que interessante. E mais para frente, Jesus, com 12 anos, que ele vai se perder lá em Jerusalém. Na volta, né, que José e Maria, cadê o menino e tal? E quando encontram, né, ele está com os doutores da lei, né? E diz aqui, né? Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, que é o gancho para o outro livro que eu já vou usar aqui com vocês. Então, todo ano eles iam lá para a celebração da Páscoa, a central da fé ali na região da Judéia. Posteriormente, lá no versículo 46 diz, 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Então o autor, né, os autores, né, podemos dizer assim, já dão esse destaque, né, para essa excelência, né, poxa, porque
Ele é o verbo divino que se fez carne. Ele é a excelência da lei. É natural que qualquer um que conversasse, né, com ele ia ficar admirado. Como assim? Sabe tanto, com tanta profundidade, né, com tanta autoridade, né? E tão jovem, tão novo. E aí vai ter a resposta, né, dele para José, para Maria, mas um registro da presença de José, desse zelo de procurar o menino, de realmente assumir, não é meu filho, eu sou o guardião. E mais para frente, aqui, nós temos já no Evangelho de João, lá no capítulo 19, na cena de Jesus crucificado, nós notamos a ausência da presença, né, de José. Ele não está ali. Então, ou seja, todos os historiadores, todos os teólogos e tal, todos levam a crer que nesse período, antes de Jesus ser crucificado, ele morreu. Não tem registros profundos, detalhados da sua morte, se tinha alguma doença, né, se foi, né, vamos supor, se tem, eu acho que se tivesse algo muito grave, uma batalha muito complicada que ele se envolveu, uma doença muito grave, na época a pior doença naquele tempo era a lepra, haveria algum registro, né, e entraria aqui no cânon. Temos alguns registros apócrifos, que são livros históricos e tal, serve muito bem de consulta, né, mas aqui eu fiz a opção por não usar, até para colocar alguma coisa mais próxima do que você pode ter de mais fácil acesso. Então aqui, né, diz assim, né, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Então não tem essa citação de José, então o que leva a crer que ele já tinha morrido. E aí nós pensamos assim, nossa, mas por que a Bíblia não tem registro mais dele? É um personagem tão importante. Porque até quando isso foi registrado, os evangelhos, né, desde lá das cartas paulinas que vieram primeiro, até que os evangelhos, não imaginava que tudo isso um dia ia ser compilado e ia virar algo chamado Bíblia. E eles começaram a registrar isso porque as primeiras testemunhas iam morrendo, Jesus ainda não voltava e eles sentiram essa necessidade de registro. Então muitas informações, o povo naquela época mais próximo do que aconteceu poderia saber. Mas na necessidade do registro, eles não julgaram que isso seria uma informação de extrema importância e tem que ser registrado, entende? Então por isso que algumas coisas nós não temos, né? Ah, mas a infância de Jesus, quem foi fazendo os primeiros registros, conheceu Jesus, né, já no início da sua vida pública, não conviveu com ele na infância, sabe? Então também saberiam pouca coisa. E as comunidades focavam na salvação do Cristo ressuscitado. Então, por isso que tem informações que hoje nós ficamos curiosos, mas naquele tempo, para registrar, eles não julgaram que seria, nossa, vamos fazer uma biografia dele. Não foi essa a linha de pensamento. E aí, como nós falamos ali da Páscoa, eu quero citar aqui para você entender por que todo ano, né, Jesus ia para lá com a sua família, né, e a presença de José. Olha só que legal. Jesus celebrava as festas judaicas e ia a Jerusalém segundo a exigência da lei mosaica, sobretudo as grandes festividades. 7 eram as festividades judaicas, algumas das quais também são registradas pelo Evangelho por causa da presença de Jesus. A Páscoa era o primeiro dos 7 dias dos pães ázimos. Era realizada de 15 a 22 do mês judaico Nissan, entre março e abril, no nosso calendário. Recordava a saída dos israelitas da terra do Egito. Na noite de 14 para 15 de Nissan, comia-se o cordeiro pascal juntamente com o pão ázimo, isso é, sem fermento. No dia 16 eram oferecidas as premissas da cevada e, após isso, iniciava-se a colheita. Então todo ano Jesus ia festejar isso e José estava lá, ó, vamos lá e tal, foi instruindo o seu filho. Outra coisa interessante, né, quando falam sobre Jesus, não é esse o filho do carpinteiro, José, né, o ponto central do nosso vídeo, o carpinteiro. Hoje nós temos uma ideia diferente, né,
do que é o carpinteiro, né? As ferramentas que nós temos hoje é diferente. Neste livro aqui é interessante que ele fala sobre as relações entre os reinos, né, os grandes reinos antes e depois de Cristo, ali da região da Palestina. E é interessante que diz aqui, né? As únicas florestas que podiam fornecer madeira de lei eram as do Líbano, onde os cedros cresciam em grande quantidade. Muitas coisas no Egito que precisavam de madeira era trazido do Líbano, que está bem ao norte ali de Israel. Muitas coisas em Israel que precisavam de madeira também era trazido desse lugar, porque na região lá não tem muita madeira. Eu fui lá em Israel em 2008, se não me engano, 2009 eu acho que foi 2008, 2009. E a maior parte das construções são de pedra. Então, tem uma coisa ou outra de madeira em relação à quantidade de coisa de pedra. Então, hoje, com tudo de maneira industrial, com uma tecnologia bem avançada, né, nós vemos que a profissão, né, as profissões mudaram bastante, né? E José, ele estaria muito mais, né, segundo as condições históricas, ele estaria muito mais para um pedreiro do que para um carpinteiro. Porque muitas das obras, muitos dos trabalhos que ele fazia era na pedra. Partes, né, de algumas casas, de alguns cômodos, eram construídos furando a pedra, se batendo, quebrando, vendo a dimensão daquilo. Você ia fazer móveis de madeira, algumas coisas de madeira, mas ele não era um carpinteiro como nós conhecemos hoje, mexer só com madeira. Não, ele mexia mais com pedras, por causa da geografia do lugar, e também sabia mexer com madeira, quando tinha, né? Nem quando necessário, mas quando tinha. Então essas rotas comerciais eram mais complicadas na época, vinham ali do norte ou chegavam ali pelo sul do Mar Vermelho e iam para a região ali da Judéia, né? Beleza? Então é isso que eu gostaria de partilhar com vocês, uma visão mais histórica deste personagem tão importante, o primeiro defensor do Filho de Deus, o primeiro defensor de Maria, e que ele seja um grande exemplo para nós de obediência, né, de fé, de ser dócil na sua missão. Ele não questionou, ele não negociou, ele obedeceu e protegeu, né, esse Deus que se fez homem e habitou entre nós. Grande beijo, se inscreva no canal, valeu!